Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Mensagem Diária de Deus para você. Tenha fé ao ouvir essa mensagem e você alcançará o que veio buscar. Você já se encontrou em um estado de confusão, buscando respostas para suas pendências e orações não respondidas? Talvez você tenha experimentado frustração e falta de clareza ao tomar decisões importantes ou passar por momentos de mudança em sua vida. Como crentes, entendemos que a sabedoria vem de Deus e que tomar decisões sem Ele pode resultar em consequências desastrosas. No entanto, o que acontece quando parece que oramos insensamente e não recebemos nenhuma resposta de Deus? Será que isso significa que Ele não nos ama ou não se importa com o que fazemos? Essas perguntas continuam a ecoar em nossas mentes, deixando-nos sem uma resposta clara de Deus. É ainda mais frustrante quando ouvimos outras pessoas falarem sobre como Deus as orientou em certas coisas. E nos perguntamos, por que nossas próprias orações não foram respondidas? Novamente, as dúvidas surgem. Será que não somos amados como os outros? Será que estamos vivendo em pecado? A falta de respostas às nossas orações podem nos levar à depressão e ao desespero. Mas essa não é a vontade de Deus para nós. Ele nos ama profundamente e deseja que ouçamos sua voz. Quando nos concentramos em ouvir a Deus, demonstramos nossa confiança e dependência dele para guiar nossas vidas. Isso significa reconhecer sua soberania e seu poder sobre nós. Significa ser humildes o suficiente para seguir seu plano, pois ele sabe que sua vontade é o melhor para nós. A Bíblia diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Neste vídeo, falaremos sobre como reconhecer a resposta de Deus. Precisamos compreender que, independente de como nos sentimos, Deus realmente responde às nossas orações. O problema é que muitas vezes não reconhecemos sua resposta. Deus responde às nossas orações de diferentes maneiras, mas podemos categorizá-las em 3 tipos principais de respostas. Mas antes de continuar, gostaria de pedir sua ajuda. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Ao se inscrever, você se tornará parte do nosso grupo de oração e ajudará o canal a crescer. Não há custo algum, a inscrição é gratuita e você não perderá nenhuma mensagem de Deus compartilhadas aqui. Agora feche os olhos, respire fundo e ouça com atenção. A primeira resposta é um sim. Deus pode dizer sim a nossos pedidos, nos dando permissão para seguir em frente com o que estamos buscando. Isso significa que nossos desejos estão alinhados com a vontade dele para nossas vidas. A segunda resposta é um não. Por mais que desejamos um sim de Deus, ele também pode negar nossos pedidos. Ele sabe quando o que desejamos nos destruirá ou nos afastará de sua vontade. Quando Deus diz não, a resposta continua sendo não, não importa o que façamos, a menos que estejamos indo contra sua vontade. E por fim, Deus pode nos dizer para esperar.
Ele pode nos instruir a aguardar por várias razões. Talvez não estejamos maduros o suficiente para o que desejamos, ou talvez não estejamos preparados para enfrentar as batalhas que vêm com o nível de testemunho que buscamos. Outra possibilidade é que Ele esteja alinhando as circunstâncias para que se encaixe em nossos desejos. Essas são as 3 respostas que Deus dá. É importante que quando finalmente recebermos uma resposta, obedecemos às instruções de Deus. Às vezes, podemos nos perder e questionar por que precisamos obter respostas de Deus, especialmente quando esperamos há muito tempo. Podemos ser tentados a seguir nosso próprio caminho, mas não devemos cair nessa armadilha. Devemos lembrar do exemplo do rei Saul, o primeiro rei de Israel, que cometeu esse erro e sofreu as consequências. Ele perdeu seu relacionamento com Deus, seu trono e sua sanidade, e eventualmente perdeu a vida. Em cada passo é preciso ter cuidado e obedecer a Deus antes de seguir em frente. Pois até mesmo uma pequena desobediência pode custar-nos tudo, assim como aconteceu com o rei Saul. A desobediência a Deus, consciente ou inconsciente, pode levar a resultados negativos. É melhor esperar e reconhecer a resposta de Deus às nossas orações antes de agir. Reconhecer a resposta de Deus é fundamental em muitos aspectos importantes de nossa vida. Quando reconhecemos a resposta de Deus, ganhamos força e confiança em seguir em adiante, porque sabemos que temos o apoio dele. Mas como podemos reconhecer as respostas de Deus? Assim como reconhecemos a voz de nossos entes queridos ao assistir a um filme ou ouvir-nos falar, também podemos reconhecer a voz de Deus ao longo do tempo. Muitas pessoas anseiam por ouvir a voz de Deus, mas isso só pode acontecer se estivermos familiarizados com a forma como Ele fala. A única maneira de reconhecer a resposta que Ele nos dá é nos familiarizando com Ele. O primeiro passo para nos familiarizarmos com Deus e reconhecer sua voz é através da comunhão com Ele. Quando temos comunhão com Deus, nos tornamos familiarizados com sua maneira de agir. Podemos ter comunhão com Deus por meio da oração e do estudo da Palavra de Deus. Alguém disse que a oração é nós conversando com Deus. E ouvimos e estudamos sua palavra para que Ele fale conosco. Deus pode nos dar respostas às nossas orações por meio de sonhos, visões, impressões ou sua voz interior. Mas todos esses métodos devem estar em conformidade com sua palavra escrita. A palavra escrita de Deus é a forma principal como Ele fala conosco. Deus não é autor de confusão, então tudo que Ele nos diz deve ser confirmado por sua palavra escrita. É através dela que discernirmos a vontade de Deus e reconhecemos suas respostas. Se algo não está na Bíblia, não importa qual vivido seja o sonho que você teve, não importa o quão poderoso seja o profeta que fala, não importa o quanto você acredita ter ouvido a voz de Deus. Se não está de acordo com a palavra de Deus, não é Ele. A Bíblia nos adverte que Satanás pode se disfarçar como um anjo de luz.
ele pode distorcer cada método pelo qual Deus responde, exceto a palavra de Deus. Por isso, é fundamental dedicar tempo para estudar e conhecer o que ele diz, contando com a ajuda do Espírito Santo. Reconhecer as respostas de Deus não é tão fácil como pensamos. O que precisamos fazer é desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Um exemplo disso é uma mulher que estava desesperada para se casar e acabou entrando em um relacionamento com um homem que a pediu em casamento. Embora ela fosse uma crente, o homem não era. Todos a alertaram sobre o perigo de se envolver com alguém que não compartilhava a mesma fé. Mas ela se recusou a ouvir. Eles disseram a ela que a palavra de Deus diz que não devemos nos unir em julgo desigual com os incrédulos. Mas ela permaneceu firme. Ela afirmou que Deus tinha falado com ela várias vezes em seus sonhos, o que estava certa de que ele era o homem que ela esperava. Ela insistiu e eles acabaram aceitando. Um ano depois do casamento, ela engravidou e o marido lhe deu muitos presentes. No entanto, poucas semanas depois, o homem perdeu o emprego. Logo após isso, ele se transformou em uma pessoa totalmente diferente, agredindo-a frequentemente e dizendo que ela deveria se livrar do bebê, pois ele não poderia sustentá-los. Um dia, ele agrediu tão violentamente que ela perdeu seu bebê e entrou em coma. Felizmente, ela sobreviveu e voltou para casa, apenas para encontrar uma carta do homem se desculpando e dizendo que ele não queria, mas simplesmente não poderia continuar casado com ela, pois não podia cuidar dela e do bebê. Essa triste história serve como um exemplo doloroso de como podemos ignorar os princípios bíblicos e as advertências de Deus em busca de nossos próprios desejos. É crucial lembrar que a vontade de Deus é sempre a melhor para nós. E podemos reconhecer suas respostas ao alinhar nossas vidas com a sua palavra e buscar sua orientação em todas as decisões que tomamos. Ele a aconselhou a seguir em frente com a sua vida, e ela nunca mais ouviu falar deste homem. Para aqueles que sentem que Deus está demorando muito para responder, seja paciente. Não é fácil, mas seguir adiante sem a direção de Deus sempre levará a problemas. Pode parecer que você está sozinho nesta jornada, mas ao se conectar com Deus, Ele continuará a ensiná-lo a reconhecer sua voz, para que você não seja enganada. Tudo bem, leva tempo. É melhor esperar para que você possa ter certeza de que é Deus falando com você antes de tomar qualquer atitude que possa resultar em problemas. Tenha a certeza de que Deus o ama e Ele o guiará para onde Ele deseja que você vá. À medida que avançamos em nossa vida diária, devemos nos esforçar para esperar em Deus antes de agirmos. Devemos aprender a abandonar nossas expectativas e permitir que Deus nos conduza. Se estivermos determinados a ouvir apenas uma resposta específica, eventualmente perderemos o que Deus está tentando nos dizer. Em Isaías capítulo 55, versículo 8, nos lembra que os pensamentos de Deus não são os mesmos que os nossos. Nem os caminhos dele são os mesmos que os nossos. Seus caminhos são mais altos
e seus pensamentos são mais elevados do que os nossos. Muitas vezes, o que desejamos ouvir pode não ser o que Ele está nos dizendo. E se não estivermos abertos a Ele, não reconheceremos sua resposta. Oro para que o Senhor nos ajude a confiar o suficiente e nos dê a força para reconhecer e aceitar as respostas que Ele nos dá. Espero que tenham gostado deste vídeo. Obrigado e que Deus os abençoe. Amém.